E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar continuidade no livro de Daniel. O segundo sonho alarmante do rei. Daniel capítulo 4, eu falei isso? Acho que não falei não. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, paz e prosperidade. Pareceu-me bem e necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus do Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosos são as suas maravilhas. O seu reino é o reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. E eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por esse motivo determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretarem o pesadelo que tiveram. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhes o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim, veio Daniel à minha presença e eu narrei a ele o que havia visto. E ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do deus Bel. E creio que o Espírito dos Santos, Deus, está com ele. Então falei com ele, Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos, sei que o Espírito das santas divindades habita em ti, e que nenhum mistério é difícil demais para que o reveles. Sendo assim, vou contar-te o meu pesadelo. Esclarece o seu sentido, pois para mim. Estas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistada até os confins da terra. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, que produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres. Em seus galhos e ramos, todas as criaturas se sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um Kadish, santo anjo que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas obrigadas debaixo dela e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco com as raízes presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu e se alimentará de grama da terra, como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal até que se passem 7 idans, tempos ou anos. E esta sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os 6 angelicais declaravam o veredito, a fim de que todos os que vivem abaixo que Elã, o Altíssimo, domine sobre todos os reinos dos seres humanos, e os dá a quem quer e quando deseja, e pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, dize-me claramente a correta interpretação deste pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo para mim, exceto tu, pois o Espírito dos santos deuses vive em ti. Daniel esclarece o pesadelo do rei. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei, preocupado, deixou
Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: Ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos e ao seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagens exuberantes e generosa em frutos, na qual havia alimentos para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu, foste tu que cresceste e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estendeu até aos confins da terra. E tu, ó majestade, viste também uma sentinela, o ser angelical, que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore, destruía, porém, deixai na terra o resto do tronco com as raízes, presos mediante uma cinta de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meia relva do campo. Ele será molhado com o orvalho que vem do céu, e viverá como os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos ou períodos de tempo. Sendo assim, eis a interpretação do teu sonho, ó rei. E este é o decreto de Quelá. O Altíssimo expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos, viverás com os animais silvestres, comerás capim como boi, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens e os dá a quem quer e quando deseja. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será restituído quando reconheceres que Chamaim, os céus, dominem. Portanto, ó querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e exercer compaixão pelos carentes e necessitados. Talvez assim, de fato, continue a viver em paz e tranquilidade. Cumpre-se a revelação de Daniel. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. Isso aqui é Nabucco falando, né? 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, começou a meditar: acaso não é esta grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? E o rei ainda estava balbuciando estes pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real te foi tirada. Serás expulso do rei do meio dos homens, e da tua morada será entre os animais silvestres, te alimentarás de capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que reconheças que Elá, o Altíssimo, tem todo o domínio sobre os reinos dos seres humanos, e os concede a quem quer e quando deseja. E naquela mesma hora, a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e de todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos de pelos crescessem como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. O rei volta a juízo e louva a Deus. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos aos céus e percebi que o meu entendimento havia retornado, e então comecei a bendizer Elá, o Altíssimo. Louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania, sim, é eterna. O seu reino, sim, permanece inabalável, de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele.
Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te por que ages assim. Sim, naquele momento voltou meu bom juízo e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior do que em tempos passados. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele fez é certo e todos os meus caminhos são justos e verdadeiros. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Olha aí. Até o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, declarou que o Senhor é Deus. Declarou que ele manda e ele faz o que faz, ele desfaz o que ele quer. E o que ele faz, ninguém é capaz de desfazer. O que ele fecha, ninguém abre. O que ele abre, ninguém fecha. Esse é o nosso Deus, é o nosso poderoso Deus. Yeshua HaMashiach, Jeová Jireh. Beleza? É lá. O Deus conosco. Deus Emanuel. Yeshua HaMashiach. O nosso Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e tudo que nós podemos contemplar e nos deleitarmos, comer, nos alimentarmos, a vida, a prosperidade, o bem, o mal, tudo vem de Deus, tudo. Tudo está sob o domínio das suas mãos e nada foge do poder de Deus, porque Ele é o Criador de tudo, ok? Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Paz!